Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade de ver na minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 511. 20 de maio de 1903, oferece a sua vida pela Igreja e pelo triunfo da verdade. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, com o bendito Jesus nos braços de muita gente. Encontrei-me fora de mim mesma, com o bendito Jesus nos braços de muita gente. Entendi, né? As quais com ferros, espadas, facas, tentavam quem espancar, quem ferir e quem cortar os membros de Nosso Senhor. Então, Jesus estava nos braços de muitas pessoas. Então, ela, encontrando-me no meu estado habitual, ela foi para fora de si mesma, com o bendito Jesus nos braços de muita gente. Então, ela viu Jesus nos braços de muita gente, pessoas que estavam com ferros, outras com espadas, facas, tentavam quem espancar, quem ferir e quem cortar os membros de Nosso Senhor. Mas por quanto faziam e se esforçavam, não podiam fazer nenhum mal. Pelo contrário, as mesmas facas, por quanto afiadas e cortantes, perdiam sua atividade e se tornavam inúteis. Jesus e eu estávamos extremamente aflitos ao ver a brutalidade daqueles corações desumanizados, que se bem viam que não podiam fazer nada, ao mesmo tempo repetiam os golpes, tratando de ter sucesso em sua tentativa. E que se nenhum dano faziam, era porque não podiam. Aqueles então se enfureciam porque suas armas eram inúteis e não podiam efetuar sua decidida vontade de fazer mal ao Nosso Senhor. E diziam entre eles: e por que não podemos fazer nada? Qual é a causa? Parece que outras vezes havíamos podido alguma coisa, mas encontrando-se nos braços desta. Então, ele está no braço dela, né? Então, por isso que eu achei confuso, né? Nos braços de muita gente, mas é nos braços dela, né? Mas encontrando-se nos braços desta, não podemos fazer nada. Provemos para ver se podemos fazer mal a ela e tirá-la da frente. Enquanto isso diziam, Jesus pôs-se ao meu lado e deu liberdade àqueles de fazerem o que quisessem. Então, antes que aqueles se pusessem a mão em cima, disse: Senhor, ofereço minha vida pela Igreja e pelo triunfo da verdade. Aceita-te, peço, o meu sacrifício. Aqueles pegaram numa espada e cortaram minha cabeça. Jesus bendito aceitava meu sacrifício, mas enquanto isso faziam, no ato de cumprir o sacrifício, me encontrei em mim mesma com sumo desgosto meu, enquanto acreditava ter chegado ao ponto de meus desejos, pelo contrário, fiquei desiludida. Então ela, né, tem essa visão tão triste, tão miserável, né? Tão triste, meu Deus, de tanta miséria humana, né? De tanta, né? Nem sei o que dizer, Jesus, que triste, né? Que triste. Essas pessoas nesse grau de violência para com Deus. Para quê, né? Para que querem tanto, de tanta forma, né? E ficavam tentando mesmo, não conseguindo. E ela que estava com ele nas mãos, né? Então, enquanto ela tinha ele nas mãos, eles não podiam fazer nada. Então, é muito grande, né? O mistério da divina vontade. Que é isso mesmo, né? A gente, quando estamos amando a Jesus, nada podem tocar em Jesus, né? Não podem fazer nada contra ele. Na divina vontade, a gente estando amando a ele, ele fica mais protegido, né? Amado. E esse era o motivo do qual as armas deles não tinham poder nenhum de machucar Jesus. Então a gente precisa amar a Jesus como a Luísa ama, entregar a nossa vida, a nossa vontade, para que possa mesmo realmente Jesus ser guardado dentro do nosso coração, protegido, e que ninguém realmente consiga tocar nele, né? Nenhum mal pode ser feito a ele e nem a palavra dele, né? No volume 512, 6 de junho de 1903, Jesus ensina-lhe como se comportar no estado de abandono e de sofrimento. Depois de ter passado dias amargos de privações e sofrimentos, esta manhã encontrei-me fora de mim mesma, com o menino Jesus nos braços. Eu mal o vi e disse: Ah, querido Jesus,
como me deixaste sozinha. Pelo menos ensina-me como devo comportar-me nesse estado de abandono e de sofrimento. E ele, minha filha, tudo o que tu sofres nos braços, nas pernas e no coração, oferece-o juntamente com os sofrimentos dos meus membros, recitando 5 glórias ao Pai, e oferece-o à divina justiça pela satisfação das obras dos passos e dos maus desejos dos corações, que continuamente são cometidos pelas criaturas. Une ainda os sofrimentos dos espinhos e dos ombros, recitando 3 glórias ao Pai, e ofereça-os para a satisfação das 3 potências do homem, tão deformadas, de não reconhecer mais minha imagem neles. E tenta manter tua vontade sempre unida a mim, e em contínua atitude de me amar. Tua memória seja o sino que continuamente ressoa em ti, e te recordes o que fiz e sofri por ti. E quantas graças fiz à tua alma, para me agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. A tua inteligência não pense, não se preocupe com outra coisa, senão em Deus. Se você fizer isto, eu encontrarei em você minha imagem, e nela tomarei a satisfação que não posso receber das outras criaturas. Isto você o fará continuamente, porque se contínua é a ofensa, contínua deve ser a satisfação. Então eu continuei: Ah, Senhor, como me fiz má, até gulosa me tenho feito. E ele: Minha filha, não temas. Quando uma alma faz tudo por mim, tudo que toma até os mesmos consolos, eu recebo como se restaurasse meu corpo sofredor. E aqueles que lhes são dados, os considero como se os desse a mim mesmo. Tanto que se não os dessem, eu sentiria pena por isso. Mas para tirar toda dúvida, cada vez que te derem algum alívio e sentir a necessidade de tomá-lo, não só o farás por mim, senão que acrescentarás: Senhor, tento reconfortar teu corpo sofredor no meu. Enquanto dizia isto, pouco a pouco retirou-se dentro de mim, e eu não o via mais e não podia falar mais. Sentia tanta pena que pela dor me teria feito em pedaços para poder encontrá-lo de novo. Então me pus a rasgar a parte do interior que se tinha fechado, e assim o encontrei, e com suma dor disse: Ah, Senhor, você me deixa, não és talvez tu a minha vida? E senti não só a alma, mas também o corpo se destroça todo, e não resiste à força da dor da tua privação? Tanto que então, nesse caso, me parece que deva morrer. Meu único consolo é a morte. Mas enquanto isso dizia, Jesus me abençoou e de novo se retirou em meu interior e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma. Então é um trecho bem interessante, né? Falando justamente do que ele deseja que a Luísa faça, né? Em nome dos outros. E para ele ter realmente essa realidade de estar repousando na criatura e estar sendo protegido, né? Dentro da criatura, né? Então, aqui ele continua a conversa de uma certa forma, né? Porque ele fala como ela deve se comportar no estado de abandono e de sofrimento, amando a ele, né? Dando para ele a satisfação. Enquanto os outros estão ofendendo, ela, nesse estado de abandono e sofrimento, sofre em nome dele. E ele fica restaurado, fica sem sofrer. Ele não recebe as ofensas, né? Que justamente é aqueles atos daquelas pessoas lá que queriam matá-lo, que queriam machucá-lo, feri-lo, né? Então, a mesma coisa. Então, é um trecho que complementa o outro, né? E é o que ele pede para nós também, que nós, diante das dificuldades que passamos, devemos também nos comportar da mesma forma. Ele fala assim: tudo que tu sofres nos braços, nas pernas, no coração, oferece-o juntamente com os sofrimentos dos meus membros, recitando 5 glórias ao Pai, oferece a divina justiça pela satisfação das obras, dos passos e dos maus desejos dos corações, que continuamente são cometidos pelas criaturas, né, os pecados, os maus desejos que são cometidos continuamente pelas criaturas. Une ainda os sofrimentos dos espinhos e dos ombros, recitando 3 glórias ao Pai, e ofereça-os pela satisfação das 3 potências do homem, tão deformadas de não reconhecer mais minha imagem neles, né? Memória, inteligência e vontade. Então, tudo que você sofre, tudo que você passa, das dificuldades, você oferece a Jesus em direção às almas dos pecadores, né? Para poder eles terem alguma chance, né, de voltarem à ordem de Deus, né, à ordem do que Deus deseja, né, e tenta manter tua vontade sempre unida à minha e em contínua atitude de me amar. Tua memória seja o sino que continuamente ressoa em ti e te recordes o que fiz e sofri por ti. E quantas graças fiz à tua alma. Então a gente tem que ficar também nessa atitude de a gratidão constante, né? Sempre para agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. A tua inteligência não pense, não se preocupe com outra coisa senão em Deus.
Se você fizer isto, eu encontrarei em você minha imagem, e nela tomarei a satisfação que eu não posso receber das outras criaturas. Então, a mesma coisa com a gente. Aquilo que ele não consegue receber das outras criaturas, ele vai receber da nossa inteligência, da nossa alma, né? Isto você fará continuamente, porque se contínua é a ofensa, contínua deve ser a satisfação. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? E ele fala assim: não temas, quando uma alma faz tudo por mim, tudo que toma até os mesmos consolos, né? Se você recebe coisas boas das pessoas, você também pode receber e oferecer para ele. Então, se você vai, né, numa festa, as pessoas te enchem de doces, te enchem de comida, te enchem de consolos, pode comer, porque né, não fique privada, coma tranquilamente, porque você vai estar restaurando o corpo de Jesus, né? Então é a mesma coisa, ele fala para nós também. Se alguém te der algum alívio, né, e sentir necessidade de tomar esse alívio, não só o farás por mim, senão que acrescentarás: Senhor, quero reconfortar teu corpo sofredor no meu. Então, se alguém trata você bem no seu corpo, te dá algum alívio, né, te dá uma água, né, te pede para sentar, então você faça o que é a vontade de Deus ali, naquela circunstância, e oferece para Jesus. Então é muito bonito, né, gente? O que Jesus está oferecendo para nós de oportunidade de aproveitar tudo que somos e temos, todas as circunstâncias para amá-lo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe te ama e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oferece sua vida pela igreja e pelo triunfo da verdade. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma com o bendito Jesus nos braços de muita gente, as quais com ferros, espadas, facas tentavam quem espancar, quem ferir e quem cortar os membros de nosso Senhor. Muito forte, né? Essa visão, meu Deus, horrível. É muito sério, né? A Luísa via essa visão dessa forma, né? Jesus sendo ferido e cortado. E a gente vê isso quase nas atitudes das pessoas, né? Nas notícias que a gente vê. É tudo isso também que está aqui no texto sendo mostrado para nós através dessas realidades, né? Então a gente contempla a mesma visão, o mesmo sofrimento, né? Com todo tipo de situação que chega até nós, notícias, né? A gente vê o cumprimento, né? Escancarado, a gente vê o que Jesus está falando aqui no texto, né? Então é muito sério isso, né? Mas quando faziam e se esforçavam, não podiam fazer nenhum mal, pelo contrário, as mesmas facas, por quanto afiadas e cortantes, perdiam sua atividade e se tornavam inúteis. Jesus e eu estávamos extremamente aflitos ao ver a brutalidade daqueles corações desumanizados, que se bem viu que não podia fazer nada, ao mesmo tempo repetiam os golpes tratando de ter sucesso em sua tentativa, e que se nenhum dano faziam, era porque não podiam. Aqueles se enfureciam porque suas armas eram inúteis e não podiam efetuar uma decidida vontade de fazer mal a nosso Senhor. E dizia entre eles: E por que não podemos fazer nada? Qual é a causa? Parece que outras vezes havíamos podido alguma coisa, mas encontrando-se nos braços desta, não podemos fazer nada. Interessante, né? Provemos para ver se podemos fazer mal a esta e tirá-la da frente. Então, antes podia porque não tinha alguém na divina vontade, né? Os ataques eram maiores porque não tinha alguém para reparar ele na divina vontade, né? Mas tendo a Luísa, eles não podem praticamente nada, né? E é muito forte isso, né? O poder da pessoa, né, que vive na vontade divina. O quanto que essa pessoa, ela satisfaz Jesus, né? Ela impede que os golpes cheguem até Jesus, né? É muito forte isso. E aqui deve ser um ataque à igreja, né? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo e vai estar falando da igreja no trecho. Então deve ser pessoas que querem causar mal à igreja. Por isso que fala que é cortar os membros de Jesus, né? Parece que ela estava vendo um ataque à igreja e a igreja é nosso Senhor, né? Ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então não querem cortar o corpo de Cristo, né? Então é um ataque à igreja, né? Então tem muita gente, né, que, meu Deus, que querem, né, que querem acabar, né? Tem gente que gostaria de mudar a Bíblia, né? Gostaria, tem gente que questiona até o Pai Nosso, que gostaria que mudasse o Pai Nosso, que não tivesse Pai Nosso, que... Ai, meu Deus, deixa eu tirar isso aqui, peraí, gente, rapidinho.
e que não tivesse o Pai Nosso, que mudasse o Pai Nosso, porque é muito patriarcal, tem de tudo, né? Que quer tirar toda a referência ao cristianismo, à religião, que fala que a religião é culpada por todo o preconceito que existe hoje, por toda a exclusão, que a igreja faz a sociedade atrasar e tira a liberdade das pessoas, tem muito preconceito, afeta a liberdade das pessoas e que causa danos psicológicos às pessoas, né? Então, eles vão pensando, né, como que a gente pode cada vez mais inibir, né, a igreja, que as pessoas não sintam mais necessidade dos sacramentos da igreja, que a gente possa tornar ela inválida, né? Tentando invalidar, né, o papel da igreja, e vão lá atacar o Papa, as falas do Papa, e vão tentar desestruturar, vão tentar fazer aí nos filmes, né, vão fazer umas propagandas para denegrir a igreja, através dos filmes, através das séries, né, através de tudo, eles têm que fazer algum abuso a nosso Senhor Jesus Cristo, né, então sempre assim, né, para mostrar para a igreja, assim, como boba, né, como uma coisa assim inútil, né, então eles gostam, têm prazer em apontar erros, né, e para as pessoas ficarem muito assim com nojo da igreja, né, não acreditando nos padres, pensando mal dos sacerdotes, né, então tanta coisa que eles vão fazendo, tentando atacar, e como é um ataque que fere o corpo de nosso Senhor, mas quando tem uma alma que vive na vontade divina, essa alma é reparatória, então todo pecado, né, toda ofensa, não só a igreja, ao corpo de Cristo, então as almas, tudo o que é feito, né, contra a verdade, contra o nosso Senhor, toda ofensa que os seres humanos cometem com o pecado, aí, quando tem uma alma na divina vontade, como a alma da Luísa, e a alma de quem vive na divina vontade, essa pessoa, ela é quem está na frente, né? Então Jesus não sente mais as ofensas como ele sentia antes, porque tem alguém, antes é só ele eucarístico sofrendo, agora não, né? Então ele tem almas reparatórias, então não fica só ele sofrendo a Eucaristia, os golpes eucarísticos, a humanidade dele ali, né? Mas tem almas eucaristias, né? Que sofrem, né? Onde habitações de Jesus e que põe Jesus nos braços mesmo como uma criança que você protege, né? E você fica na frente ali. Por isso que ele permite a gente sentir estados de ânimo, sofrimentos, como se estivesse compartilhando com a gente o que as criaturas fazem. E quando a gente sofre essas coisas e une a ele, a gente está consolando Jesus para que ele não sofra. Então vem uns pensamentos ruins, né? Igual ontem eu estava na igreja e aconteceu uma coisa muito estranha, né? Vem cá. Aconteceu uma coisa muito estranha quando eu estava na igreja. Me veio uma indiferença muito grande. Ainda mais quando o padre perguntou assim, e vocês, né? Porque o evangelho falava de quando Jesus perguntou, né? Quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro só soube falar o que ele falou porque ele recebeu uma luz do Espírito Santo, né? Senão ele também não saberia. Ele ia falar igual os outros apóstolos. Uns dizem que é isso, aquilo, né? Então o Pedro só teve acesso àquela verdade porque ele foi iluminado pelo Espírito Santo, né? E o padre virou e falou assim: todos nós temos que saber responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? E deu uma coisa muito estranha no meu coração, né? Eu senti um vazio muito grande. Eu tô assim, Jesus, parece que eu não amo o Senhor, porque eu não consigo dizer nada. Eu não. Na hora que ele perguntou isso, é como se não tivesse nada dentro de mim, nenhum amor por Jesus, né? Não tivesse como responder essa pergunta. Eu tô assim, mas o Senhor é tanta coisa para mim, tanta coisa que se eu fosse falar, mas ao mesmo tempo é como se eu não tivesse o que falar. E eu me assustei muito com aquilo, né? E Jesus falou que era o meu nada, que é assim mesmo, né? Mas eu fiquei com aquela sensação estranha. Falou assim, até disso vocês são vazios. Até disso. Quando eu quiser, eu ponho um amor muito grande, sentimento, uma coisa, mas quando eu não quiser também, vai ser vazio. E aí eu fiquei muito assustada. Fiquei com aquele pensamento igual da Luísa. Como eu sou má. Cadê meu amor por Jesus? Cadê? Cadê? Onde tá? E eu fiquei com a mesma sensação da Luísa, né? Que ela fala no livro do céu. Cadê meu amor para responder essa pergunta? Eu tinha que ter isso na ponta da língua. E naquele momento eu fiquei engasgada. Quando ele falou que a gente tinha que responder, né? Do nosso interior, a gente tinha que ter isso na ponta da língua. O que Jesus é para vocês? Eu ficava pensando, meu Deus, mas ele é tudo. Mas eu não conseguia. E eu senti um sentimento estranho de indiferença, como se eu não amasse Jesus, não tivesse nenhum amor por ele. E nós mesmos não temos, né? É o amor dele, né? Mas se quiser mostrar o nosso nada, ele mostra, gente. É assustador o nosso vazio, sabe? O que pra gente ver que não é nós, sabe? É assustador até, né? Porque você se cobra, né? Você tem um amor por ele também, né? É uma coisa estranha, sabe? O que eu passei, né? E eu comecei a sentir uma indiferença. Eu tava com uma indiferença tão grande na igreja.
E a gente sabe que Jesus, ele manda estado de ânimo para nós, ele manda sentimento das pessoas, pessoas que não querem estar ali e que fere os membros de nosso Senhor mesmo, né? Porque é uma facada, né? Imagina você não ser amado, você fazer tudo por alguém, é como levar uma faca nas costas, né? É uma traição. Sabe quando a gente vira pro amigo e fala assim, nosso amigo me deu uma faca uma facada nas costas, né? Que quer dizer que a pessoa traiu, né? A confiança daquela pessoa, né? É como dar uma facada nas costas do outro, né? E Jesus sente assim, porque ele é todo bem, toda graça, todo amor. Tá dando tudo pra pessoa e ela tá ali na igreja, não pode agradecer a Deus, não pode viver aquele momento. Ela tá totalmente assim, indiferente a Deus, né? Não gostaria de estar ali, ter sentimentos ao contrário, contrários a Jesus, né? Então, todo tipo de coisa ele recebe. Nós somos a Eucaristia, a hóstia viva. Então, nós vamos receber esses golpes. Os golpes da justiça vão vir sobre nós. Então, muita coisa que a gente vai experimentar, a gente não tem que pensar em nós e em culpa, senão a gente atrapalha, né? A ação divina se a gente pensar em si mesmo. Nós vamos receber golpes, né? Também. Vai vir sobre o nosso endereço, aquilo que o Senhor quiser, né? Mandar. E muitas vezes não é nossa culpa, assim, porque você não, né, fez algo que você foi contra a vontade de Deus. Você não tem que pensar em culpa. Muitas vezes é pessoas, né? Entendeu? E aí a justiça manda para você os golpes, né? Permite você passar por situações para reparar ele, como Jesus também sofreu os golpes da justiça, né? Estava no alvo. Você também é uma alma alvo, sabe? Ô Sara, para, meu amor, vai jogar o celular no chão. Você é uma alma alvo também, alvo da justiça, né? Vamos dizer assim. Ela também pode te usar, sabe? Você olha, ali tem alguém. E você fazendo isso, Jesus não é ferido. Então, quando você passa por um estado de ânimo, por qualquer situação, qualquer realidade que vem até você, você está reparando Jesus 24 horas, impedindo que os golpes cheguem nele. É como se antes não tivesse alguém, né? E ele ficasse assim mais vulnerável, vamos dizer assim, sofrendo ali na Eucaristia, sozinho na Eucaristia, né? Ele fala até para Luísa isso, que quando ela surge, ele consola ele na Eucaristia, porque não tá mais assim, naquele estado de sozinho, né? Tem que ter alguém com ele, igual tinha Nossa Senhora com ele, né? Então você é essa alma, né, que consola Jesus. É muito forte isso, né? O que tá falando nesse trecho, né? Então é muito importante a nossa vida para os planos de Deus, né? Nós vivemos, nós não vivemos para nós. Tudo que nós recebemos é por Ele, né? Aí, aqui ó, deixa eu pegar aqui o trecho que eu me perdi. E aí então a Luísa, né? Eles foram atacar a Luísa, né? E aí fala que eles fizeram, mesmo que tava fazendo com Jesus, fez com ela, né? Cortaram ela. Meu Deus, né? Que coisa, né? Meu Deus, é muito forte, né? Cortaram-lhe a cabeça, né? E Jesus aceitava o sacrifício, mas enquanto isso fazia, o ato de cumprir o sacrifício, eu me encontrei em mim mesmo, com sumo desgosto meu, enquanto acreditava ter chegado ao ponto de meus desejos. Pelo contrário, fiquei desiludida. Ela achou que ela ia morrer com isso, né? Ah, agora eles vão me matar. Oh, beleza, eu vou ir pro céu. Vai acabar minha vida agora, mas não. Não morreu, né? Então é muito forte, gente. Então, nós também vamos sofrer isso. Pode sofrer por parte das criaturas. A gente não tem que ver as criaturas, mas tem que ver Jesus permitindo isso para reparar ele. Porque a reparação tem que ser real. Se não doer na gente, se não mexer com os nossos sentimentos, se não ter um estado de ânimo verdadeiro, se não ter uma dor real, como que nós vamos reparar Jesus, né? Então nós reparamos ele em verdade, né? Com situações reais mesmo, não fantasiosa. Nós não inventamos uma situação. A gente não cria nem vai atrás, a gente só deixa chegar, né? E fica no alvo. A gente não se esconde, né? A gente fica ali, à espera, abandonado e esperando, né? Então é muito interessante, né? Então nós reparamos, Jesus, a gente não pode duvidar disso, entendeu? Não ficar só assim, vendo só a parte de Jesus sofredor e achar que termina assim, né? Mas entender então que a nossa vida na divina vontade, os nossos atos na divina vontade, tudo que nós, qualquer situação que nós aceitamos, qualquer circunstância que nós passamos, ela está consolando Jesus. Jesus está podendo descansar. Ele só pode descansar na alma que vive na divina vontade. Então, está dando descanso para ele, sabe? Entendeu? Então, ele não está mais assim abandonado no sacrário. Ele tem essa realidade que vai sempre contar, porque o sacrifício dele é perpétuo, mas ao mesmo tempo você não enxerga se ele é abandonado, porque você enxerga que a sua vida está tendo algum propósito, né? Tá reparando ele, né?
do estado de abandono. Então, você já sabe, se você for abandonado por alguém, se você passar por alguma coisa, tem a ver com Jesus. Então, ó, Jesus ensina-lhe como se comportar no estado de abandono e de sofrimento. Depois de ter passado dias amargos de privações e sofrimentos, esta manhã encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços. Eu mal o vi, disse: Ah, querido Jesus, como me... Ô filha, não bate no celular não, a mamãe tá falando do Papai do Céu, tá bom? Peraí, vamos escutar com a mamãe, tá bom? Olha só. Ah, querido Jesus, Papai do Céu, é o Papai do Céu, a mamãe tá falando dele. Ah, querido Jesus, como me deixasse sozinha, pelo menos ensina-me como devo comportar-me nesse estado de abandono e sofrimento. Então, como se comportar num estado de abandono e sofrimento? Como se comportar diante das circunstâncias que vierem na nossa vida? Né? Como nós devemos lidar com aquilo que acontecer? Então, ó, ele vai ensinar para nós, ó, para todos nós. Minha filha, tudo que tu sofres nos braços, nas pernas, no coração, tudo que sofre, não só fisicamente, tá? Tudo que você sofrer moralmente, tudo que você sofrer com estado de ânimo, com sentimento, tudo que você sofrer vendo alguma notícia, ouvindo alguma coisa muito ruim de ouvir, tudo que você sofrer fisicamente e espiritualmente, tudo, oferece juntamente com os sofrimentos dos meus membros, recitando 5 glórias ao Pai. Oferece a divina justiça pela satisfação das obras, dos passos e dos maus desejos dos corações. Então sempre tem uma dor e tem uma dor espiritual envolvida, né? Então, por exemplo, a Luísa tá sofrendo na perna, tá? E tem os passos ruins das criaturas. Então tem uma reparação que você faz diante daquele sofrimento, igual Jesus recebia os espinhos na cabeça, aí ele estava reparando os maus pensamentos das criaturas. Então sempre tem um oposto, né? Sempre tem uma realidade que você pode ligar, e aquilo aí não é um faz de conta, é a realidade, né? Você vai reparar Jesus ali. Então, se você está sofrendo um insulto, vai pensar também nos insultos que Jesus sofre, né? Se você está, né, no seu coração, algum sentimento, alguma coisa tem a ver com Jesus. Se é nos pés, tem a ver com os passos das criaturas, entendeu? É bem interessante, né? Você pode reparar, você está reparando Jesus, qualquer coisa que continuamente são cometidos pelas criaturas. Une ainda os sofrimentos dos espinhos e dos ombros, recitando 3 glórias ao Pai, e ofereço para a satisfação das 3 potências do homem, tão deformadas, de não reconhecer mais minha imagem neles. E tenta manter tua vontade sempre unida a mim, em contínua atitude de me amar. Então, sempre, né, se inclinada para fazer a vontade de Deus, tua memória seja o sino que continuamente ressoa em ti, né, recordando de Deus, pensando em Deus. Te recordes o que fiz e sofri por ti, e quantas graças fiz a tua alma, para me agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. A tua inteligência não pense, não se preocupe com outra coisa senão em Deus. Então, usar nossa energia cerebral, né, também para Deus, para as coisas de Deus. É uma coisa tão importante, porque se contínua é a ofensa, contínua deve ser a satisfação. Tem que ter alguém fazendo o contrário, continuamente. Porque se a criatura não para, então quem ama ele, quem está por ele, quem está dando sua vontade para ele, não pode parar, não. Não pode parar, né? Então é muito sério. E aí a Luísa passa por esse sentimento assim, ixi, eu me vejo tão gulosa, eu me vejo tão má e gulosa. Por quê? Porque ela pensou assim, meu Deus, não é sempre que eu tô sofrendo 24 horas. E quando alguém vem e traz uma laranja para mim, sei lá, traz alguma fruta para mim, quando alguém vem conversar, oferecer algum cuidado, né, me limpar, isso é um prazer, né? Isso não é uma coisa assim de cruz, né? Isso é uma satisfação muito grande, alguém te limpar, alguém cuidar das suas necessidades, isso é uma satisfação, é uma consolação. Aí você também pode pensar assim, meu Deus, então Jesus, se contínua é a ofensa, se contínua é a reparação, Jesus amado, meu marido tá me chamando para ir pra praia. Nossa senhora, eu não podia estar na praia. Eu tinha que estar sofrendo, tá? A pessoa para pensar assim, meu Deus, eu tinha que estar só nas 24 horas da paixão. Eu tinha que estar chorando, eu tinha que estar vendo vídeo 24 horas, vídeo reparatório. Aí você pode pensar assim, né? Mas uma pessoa vem me oferecer uma torta. Eu posso pensar assim, meu Deus, mas eu ganhei um consolo. Eu posso pensar assim, eu tinha que estar chorando, eu tinha que estar abatida, né? Amarga, assim, sofrendo por causa das dores de Jesus. Mas aí eu penso assim, nossa, mas a pessoa veio aqui na minha casa, minha sogra veio e me deu uma torta de frango. Meu Deus, eu vou comer essa torta.
eu não podia me dar essa consolação, né? Eu posso pensar assim, você pode ficar confuso, porque se ele fala que continuamente você tem que oferecer tudo que você fizer, já que contínua é ofensa, contínua é a satisfação, então você tem que pensar que só repara Jesus sofrendo. Só quando você tiver um sofrimento você pode oferecer. Você pensa, meu Deus, se eu não tive sofrimento, não estou tendo sofrimento nenhum. Ao contrário, né? Parece que eu estou tendo satisfação, eu estou dormindo numa cama confortável, né? Eu não estou numa cama de pedra, eu não estou no chão, eu estou dormindo numa cama confortável, eu tô tendo uma comida aqui em casa para comer, eu estou tendo uma roupa quentinha para vestir, né? Então, que satisfação que eu vou dar? Eu tinha que estar passando frio, eu tinha que estar passando fome para oferecer. Então, a pessoa pode ter um nó no cérebro, igual a Luísa ficou, e graças a Deus que ela traz isso para a gente já aprender, né? E aí vai falar, não temos, tá tudo certo. É minha providência que vai usar tudo. Não é só sofrimento, gente, que é reparatório. É também as consolações. É você tomar um banho quentinho no chuveiro. E você sentir aquela consolo. Ai, nossa, que bom, tava precisando tomar um banho. E aquela água. Não vai ter um intervalo. Por isso que foi o que é contínuo. É toda a sua vida. Quem disse que a nossa vida é só sofrimento, né? Quem disse que não tem, né? Quando você sofre, quando você come e sente a satisfação do alimento, você sofre quando toma aquele banho quentinho. Mas isso também é para ser oferecido para ele. Aí ele vai falar: não temos. Quando uma alma faz tudo por mim, então o importante é a intenção, como foi falado na escola. A chave é a intenção. Tudo que toma, quando ela é toda minha, não tem uma coisa dela que eu não uso. Tudo se toma, até os mesmos consolos, eu ofereço como se restaurasse meu corpo sofredor. Então tem até um sentido no consolo que você está recebendo, porque Jesus quer viver isso em você também. Ele que quer receber isso. Ele quer ter essa alegria de estar lá com você. Ah, eu fui nessa viagem, nessa praia. Ele quer ter esse consolo de poder sentar ali e ficar vendo o mar e agradecendo pelo mar e admirando a criação. Ele que quer estar junto com você ali vivendo aquele momento. Ele tá comendo aquela comida, né? Tá tomando aquele banho quente, entendeu? Então tudo vai ser reparatório, tudo, entendeu? Eu recebo como se restaurasse o meu corpo sofredor, entendeu? Você está banhando ele, né? E aquele que lhes são da, e aqueles que lhes são dados, eu os considero como se dessem a mim mesmo. Então é para Jesus que estão fazendo isso, não é você. Eu estou aqui recebendo consolo enquanto Jesus está sofrendo. Mentira, é Jesus que está recebendo, ele que quis, ele que mandou aquela pessoa, é ele que tocou no coração daquela pessoa. Ah, leva essa torta para ela. É ele que quis que chegasse até você aquele beijo, senão não aconteceria, a pessoa esqueceria, qualquer coisa aconteceria, entendeu? Então, ele que quer te dar aquele alívio, e ele está se dando o alívio, está aliviando ele, então você não pode se ver desconectada dele em nenhum momento, e sentir a necessidade de tomá-lo. Não só o farás por mim, senão que acrescentará, Senhor, tento reconfortar teu corpo sofredor, então tem a intenção certa de reparar Jesus, então nada se perde, não tem intervalo, por isso que falou que é contínuo, né?